Meus irmãos, irmãs, uma boa noite. Vamos iniciar esta reunião fazendo uma oração. Pai, no grande nome de Jesus, o teu eterno e amado Filho, nós viemos aqui, Senhor, para poder te dar o nosso louvor, te dar a adoração, devido ao teu grande e santo nome. Nós te pedimos, ó Deus, no nome do teu grandioso Filho Jesus, vem nos abençoar com a tua palavra, Senhor. Derrama sobre este lugar a tua graça, a tua revelação. Senhor, vem descortinar a tua mente para nós, porque nós estamos aqui, Senhor, sedentos de ti. Ajuda-nos, vivifica-nos. Vem, Senhor, e se revela a nós. Nós precisamos e necessitamos da revelação, Senhor, da tua palavra acerca desse tempo do fim. Então te pedimos, ó Deus, vem falar a nós, em nome de Jesus, amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 10 e o versículo 7. Depois o capítulo 11, os versículos 15 a 19. Apocalipse 10, 7, está assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, também o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou a seus servos, os profetas. Agora o capítulo 11, versículos 15 a 19. O sétimo anjo tocou a trombeta, e soaram grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste teu grande poder e reinaste. E se enfureceram as nações, e a tua ira veio, e o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem teu nome, aos pequenos, aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. O santuário de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto se deixou ver em seu santuário, e se produziram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande granizo. Meus amados irmãos, irmãs, vamos atentar para estes textos. Espero que vocês já tenham compreendido algo da primeira palavra que já foi ministrada. Nós já entramos um pouco nessa sétima trombeta, como eu disse, aqui no versículo 7 do capítulo 10, essa frase: nos dias da voz do sétimo anjo. Dias, porque essa trombeta compreende vários dias ou anos. É uma trombeta que tem um conteúdo muito amplo. E nós vamos ver alguns detalhes aqui. Mas primeiro, quero continuar me detendo aqui no versículo 18 do capítulo 11, onde diz: e se enfureceram as nações, e a tua ira veio, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos, aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. Este versículo 18 é um versículo muito importante. É um versículo que nós precisamos urgentemente estudar ele. Amados irmãos e irmãs, o Senhor tem nos dado uma oportunidade aqui, tem uma Bíblia aberta aqui para nós, onde nós temos a oportunidade de escrever, de estudar, de meditar, de refletir e até de perguntar. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Vamos ler esse texto mais uma vez.
e se enfureceram as nações, e a tua ira veio, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem teu nome, aos pequenos, aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. Veja que grandeza tem esse texto, irmãos. Veja o quanto esse texto é impressionante. Porque é importante você olhar o livro de Apocalipse e ver muitas facetas deste livro. Entender que ele está dividido em duas partes. Em duas partes. Fiz essa pergunta porque foi ministrada na quinta-feira passada. Sabe quantas pessoas me responderam? Nenhuma. E foi ministrado. Então veja, o livro é dividido em duas partes, irmãos. Duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11, a segunda do capítulo 12 ao capítulo 22. As profecias que nós vamos estudar a partir do capítulo 12, você vai ver a do capítulo 12, a do capítulo 14. Essas profecias, elas são como que parênteses, muito importantes dentro do livro de Apocalipse. Do capítulo 19 fala sobre as bodas, do capítulo 20, que fala sobre o milênio e no final aquela insurreição global. Muito importante é entender esses capítulos. Depois temos o capítulo 21 e 22, que fala da Nova Jerusalém. O capítulo 15 também é um parênteses. Olha, capítulo 12, capítulo 14, 15. Depois você tem o capítulo 19. Esses capítulos são gloriosos parênteses dentro do livro de Apocalipse. O capítulo 14, ele forma um paradoxo com o capítulo 13. Aí você tem o capítulo 15, que é um capítulo glorioso, porque ele é um cântico, ele é uma adoração. É uma adoração que revela o caráter da igreja gloriosa, desta igreja que vai passar esse tempo aqui. Ela vai vencer a besta, vai vencer o falso profeta, vai vencer o número da besta, e eles vão cantar esse cântico. Aí tem o capítulo 17, o capítulo 16, vai falar sobre as taças. O 17 é um capítulo muito importante, e também o 18, porque esses dois capítulos, eles estão inseridos no assunto do capítulo 13. O capítulo 19 vai falar sobre as bodas. O capítulo 20 é também muito importante, porque ele fala do final da grande tribulação, ele fala do milênio, ele fala do final do milênio, e o capítulo 21 e 22 aborda o assunto da Nova Jerusalém. E aí nós fechamos Apocalipse nessa segunda parte. Muito importante nós entendermos isto. O capítulo 12, eu não falei do capítulo 12, mas o capítulo 12, ele vai trazer uma visão muito ampla do propósito de Deus através da sua igreja. Começa com aquela mulher, começa como um sinal, e depois termina com essa mulher no deserto, guardado debaixo das asas, da proteção e do poder de Deus. Muito importante esse capítulo 12. Então, se você ler essa segunda parte, esses são os assuntos fundamentais ali. As profecias de Apocalipse, de maneira essencial, elas estão todas, elas estão aqui, até o capítulo 11. Você vai dizer assim, irmão, mas e as taças? É claro, as taças elas estão registradas no capítulo 16, mas você vê a menção delas aqui, porque elas fazem parte do conteúdo da sétima trombeta. E aqui nós temos uma revelação para nós muito importante, porque quando você estuda sobre a ira de Deus, olha o que diz o início aqui: enfureceram as nações e a tua ira veio. Então nós vamos entender que as nações vão entrar em uma grande batalha. Essa batalha é a batalha do Armagedon. Ela tem duas fases. A primeira fase está na sétima trombeta, a segunda fase está na sexta taça, a segunda parte da batalha do Armagedon. Então você vai ver, o livro de Apocalipse é basicamente isto. O que vamos encontrar nestes capítulos 12 a 22, o que nós vamos encontrar são detalhes acerca dessas profecias. Os detalhes acerca da ira de Deus, que as taças são as taças da ira de Deus sobre as nações, o juízo de Deus sobre as nações. E você vê que o juízo de Deus sobre as nações começa no capítulo 8 e tem sua consumação no capítulo
16. Percebe? Este livro é glorioso, irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor para nos ajudar a entender. Sabe por quê? Deixe-me dizer algo para vocês. Nenhuma outra geração na história da igreja foi dado o privilégio de estudar esse livro como nós hoje. Digo mais. É para a nossa geração que este livro foi escrito. Porque será na nossa geração que essas coisas serão consumadas. Então, meus irmãos, o que quer dizer que muito daquilo que talvez fosse obscuro, fosse difícil para alguns entender, o Espírito Santo vai revelar. Ele não vai revelar nada fora deste livro. A revelação deste livro está neste livro, está nessa palavra. Por isso que eu creio que o Senhor, Ele está despertando o nosso coração para ver tantas grandezas da revelação da obra e da pessoa do Senhor Jesus neste livro. Vamos aqui continuar. A parte que nos toca hoje está nessa frase aqui: o tempo dos mortos para que sejam julgados. O tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Essa é a parte que nós estamos estudando. Então vamos aqui, primeiro vimos sobre a iraram-se as nações, nós vimos sobre a batalha do Armagedon. Agora vamos avançar aqui sobre esta parte tão importante, irmãos, o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Se você estudar a palavra mortos no livro de Apocalipse, você vai ver algo bem distinto. Neste caso aqui, a palavra é necros. Necros. Existe outra palavra para mortos também em Apocalipse, que é thanatos. Essas duas palavras, elas fazem distinção. Se você observar aqui, esta palavra que ele usa aqui para mortos, aqui nesse versículo 18, que é necros, na maior parte dos versículos em Apocalipse, onde você vai encontrar essa palavra, ela tem um significado altamente positivo em relação ao povo de Deus. Enquanto que a palavra thanatos tem um sentido totalmente negativo, embora é impossível que alguém veja alguma coisa positiva na morte, mas para o cristão tem sim. Tem sim. Por exemplo, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte, isso é positivo. Jesus já venceu a morte, Ele entrou na morte, isso para nós é positivo. Para o cristão há algo de positivo na morte, porque o nosso Senhor foi aquele que venceu a morte. Só o cristão pode se gloriar numa situação como a que nós vemos aqui no livro de Apocalipse. Irmãos, vamos entender isso, por favor. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e o versículo 52. Vamos entender tudo como está na palavra de Deus. O tempo de julgar os mortos, de dar galardão aos seus servos, aos profetas, aos grandes, pequenos. Então vai ter um tempo que Deus vai julgar todas as coisas. Mas vamos entender algo muito importante. Quando Paulo diz aqui, no versículo 51, eis que vos digo um mistério. Vamos entender esse mistério aqui. Porque ele é um mistério que constitui de duas partes. Não esqueçam, esse mistério aqui constitui de duas partes. Vamos entender as duas partes constituintes deste mistério. Primeiro, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Essa é a primeira parte. Há um grupo de pessoas que não vão passar pela morte. Mas você me pergunta, o texto lá de Apocalipse 11, 18, não diz do tempo dos mortos serem julgados? Sim, os mortos serem julgados, os profetas serem julgados, os servos serem julgados, os grandes e pequenos, adultos e crianças, também vão passar pelo tribunal de Cristo. Aqueles os quais serão julgados segundo a justiça, segundo a equidade de Cristo Jesus. Então perceba, vamos com cuidado aqui. A primeira parte é esta, que diz aqui, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
porque os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, essas são as duas partes. A primeira parte é que Paulo diz aqui, é que todos seremos transformados. E segundo, que os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Aonde está isso na Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Também vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos e que fomos deixados até a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que formos deixados, seremos arrebatados, juntamente com eles, nos ares, para o encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está vendo, irmãos? Você viu que esses textos aqui, eles amplificam aquilo que os versículos 51 e 52 de 1 Coríntios dizem. Se você pega ali aqueles textos que dizem para nós acerca da transformação dos que ficarem aqui na vida do Senhor, e da transformação de um corpo incorruptível, daqueles que serão ressuscitados, porque nós também, os textos seguintes ali de Coríntios 15, vão dizer isso, mas entendam todos nós, que os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Estes são os dois fatos importantes daquele mistério que está no versículo 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Coloque aí, ao lado desses textos, se você estiver lendo Coríntios, coloque ao lado dele 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o 17, você vai ter isso sempre na sua mente, sempre que você estiver estudando, sempre que você abrir, você vai ver isso. Nós precisamos, irmãos, nos familiarizar com a palavra de Deus, nós precisamos fazer um esforço, para que nós possamos guardar os detalhes aqui colocados para nós. Meus irmãos, ainda, para construir esse quadro, nós temos que entender que no livro de Apocalipse, fala de duas ressurreições. Duas ressurreições. A primeira e a segunda. A primeira ressurreição é esta aqui. A primeira ressurreição é esta, que está sendo registrada, é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição, irmãos, ela não é nada positiva. Vai ser lá no final do capítulo 20, quando todos os mortos serão ressuscitados para comparecerem diante do tribunal do juízo final. Este é o dano da segunda morte. A primeira morte, e temos o dano da segunda morte, e temos também a segunda morte, que é a morte eterna, o lago de fogo. O capítulo 20 de Apocalipse fala disso com muita propriedade. Então vamos aos textos, vamos ver a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo, irmãos, eu encorajo vocês, leiam este capítulo quantas vezes você puder, ou então, leia esse capítulo e faça uma síntese dele. Capítulo 20 de Apocalipse, trata deste assunto, deste assunto, deste assunto e deste assunto. Você pode não lembrar os textos, mas você nunca esquecerá os assuntos. É assim que a gente estuda a Bíblia, irmãos. Quem quer estudar mesmo, quem quer poder abrir a boca e falar alguma coisa para as pessoas, poder falar dessa palavra é algo doce, é algo glorioso. Então essa é uma forma tão simples. Você vai lembrar os versículos que estão aqui no capítulo 20, talvez você não lembre, mas você não vai esquecer os assuntos. Custa, irmãos, a gente deixar algumas coisas fúteis desta vida e gastar um tempinho. Se você fizer isso com os principais capítulos da Bíblia, o que significa os principais? Aqueles que apontam diretamente para aquilo que Deus está te falando agora. O que o Senhor está nos falando aí
há 22 quintas-feiras. Ele está falando sobre as 7 trombetas. Então por que nós não vamos pegar todos esses capítulos? Seria como que 22 dias só. Você pegar um dia só, para cada um dos capítulos que você talvez interesse estudar. Capítulo 20, capítulo 24 de Mateus, capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 13 de Apocalipse, 14 de Apocalipse, que nós já estudamos. Você já teria chegado nesse 22º estudo, sabendo muita coisa da palavra de Deus, coisa que você aprendeu sozinho, você e o Espírito de Deus. É assim, irmãos, diligência, é um encorajamento que eu dou a vocês. Olha os versículos 4 a 6 de Apocalipse capítulo 20. Vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam autoridade para julgar, e vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e aos que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas, e nem em suas mãos, e tornaram a viver, e reinaram com Cristo 1000 anos, mas os outros mortos, não tornaram a viver, até que se cumprissem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Preste atenção. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte, que é a morte eterna, essa é a segunda morte, porque a primeira morte é a que nós conhecemos. Quantos dos nossos já morreram? Esta será a primeira morte, mas terá a primeira ressurreição. A primeira ressurreição será para os salvos em Cristo, mas a segunda ressurreição será para os condenados eternamente. Eu estou colocando esse ponto porque é muito importante você saber, simples demais, não precisa explicar muito, é só ler os textos, ler de maneira didática, ver de maneira didática, porque a Bíblia dispõe isso para nós. Então nós temos 2 ressurreições, estão vendo aí? Veja por favor, segunda ressurreição, aqui no capítulo 20, versículos 11 a 15, vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra, o céu, e não se encontrou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. Veja que estão mortos e não ressuscitados, mas de fato, eles foram ressuscitados, mas a Bíblia não dá ênfase a isso. Por que mortos? Porque eles estão eternamente condenados. Que descrição triste é esta? Pequenos, grandes, de pé diante de Deus, versículo 12. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida, e foram julgados mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Agora veja, o mar entregou os mortos que havia nele, a morte e o Hades entregaram os mortos que havia neles, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja a didática, irmãos, simples. Que capítulo precioso esse capítulo 20 de Apocalipse. Temos que aprender várias questões importantíssimas que já estão registradas aqui. Na leitura você aprende. Não precisa de um mestre, não precisa de um professor para ler para você não. Qualquer um de nós podemos ler e aprender as verdades inseridas neste maravilhoso capítulo 20 de Apocalipse. Agora, meus irmãos, sabendo de tudo isso, sabendo que na vinda do Senhor, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Nós, os salvos, seremos arrebatados em seguida. Iremos encontrar com eles nos ares, com nossos corpos transformados. Aí depois, irmãos, vai entrar um período muito importante, conhecido como Tribunal de Cristo. Nesse tribunal não será julgado os nossos pecados. Esse tribunal será julgado as nossas obras. Preste atenção, as nossas obras. O ensino de Jesus, por que não dizer a maior ênfase do ensino de Jesus aos seus discípulos, foi em relação a esse assunto. Suas parábolas, na grande maioria, elas foram direcionadas a este assunto, o reino de Deus. Meus irmãos, vamos ao texto que aponta diretamente para este assunto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5,
e o versículo 10. Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um, está vendo aqui, receba, segundo o que tiver feito, enquanto estava no corpo, seja o bem, seja o mal. Vamos entender isso aqui, bem ou mal. O que vai ser julgado no tribunal de Cristo? O que tivermos feito nesse corpo. Esse corpo é templo do Espírito. Então podemos ter, irmãos, consciência que nesse corpo podemos fazer o bem e podemos fazer o mal. Aqui não está apontando bem e mal no sentido de pecado. A palavra-chave para você entender isso aqui, a frase-chave para você entender isso aqui é vontade de Deus. Deixe-me dizer, irmãos, existem alguns capítulos que tratam deste assunto com extrema propriedade. Um deles, capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Vamos buscar duas palavras. Eu creio que essas duas palavras, elas sintetizam para nós toda a natureza do tribunal de Cristo. O que estará envolvido naquele dia? Então, duas palavras só, irmãos. Então, agora, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler o versículo 35. A primeira palavra, irmãos, é vigilância. Vamos encontrar ela aqui, vocês vão ver. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. E vós sede semelhante aos homens que aguardam o seu Senhor quando regressar, para que quando ele chegar e chamar, em seguida lhe abram a porta. Felizes aqueles os quais seu Senhor, quando vier, ache-os vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e fará que se sentem à mesa, e passando perto de cada um, servi-los-á. E ainda que venha na segunda vigília, ainda que venha na terceira vigília, se os achares assim, felizes são aqueles servos. Mas, sabei isto, que se soubesse o pai de família a que horas viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que entrasse em sua casa. Vós, pois, também estáis preparados, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Vamos a essa primeira parte, depois a gente vê a outra parte, a segunda palavra, que nós vamos encontrar aqui é fidelidade. Irmãos, volte aí para o versículo 35. Olha o que está escrito aí. Cingindo-vos, estejam cingidos os vossos lombos. Algumas versões estão assim, cingindo-vos. É um termo muito importante, ocorre 7 vezes no Novo Testamento. Essa palavra, ela vem de um vocábulo no texto original, de uma palavra no texto original que é formada por 2 vocábulos. E o que significa esses 2 vocábulos que formam esta palavra? Fala de envolver algo em torno. É muito importante, porque perizonuo significa em torno ou envolver em torno. Importante isso, irmãos. Porque nós vamos encontrar aqui nesses textos que acabamos de ler, todos os detalhes daquilo que significa, espiritualmente falando, a palavra vigilância. Vigilância. Se você observou esses versículos 35 até o 40, a ênfase aqui é sobre isso, vigilância. Então a primeira palavra que nós encontramos aqui para abrir o sentido deste termo vigilância, cingindo-vos. Olhe bem, envolver-se em torno, guardar o entorno, guardar aquilo que está em torno, periférico, em torno de você. Porque essa palavra peri é a palavra que forma a raiz do termo periférico. Meus irmãos, nós muitas vezes não nos damos conta do peso que tem essa palavra nesse tempo final. Vigilância. Porque nós estamos muitas vezes olhando, perguntando que dia que o Senhor volta, mas nós não estamos preparados.
Olhe bem isso aqui. Quando você busca esta palavra, cingindo-vos, uma das passagens mais importantes, que joga luz sobre ela, está em Efésios, no capítulo 6, o versículo 14, que está assim: cingindo-vos com a verdade. Esta palavra é muito importante, irmãos, porque aqui nós encontramos a chave para explicar o que a Bíblia diz sobre cingir. Nós temos que nos cingir da verdade, porque a verdade nos liberta, a verdade nos guarda, a verdade nos cura, a verdade nos transforma. Entende? E a verdade, irmãos, é que vai guardar, vai nos envolver, vai nos proteger. Olhe bem, a sequência está assim: cingindo-vos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Isto é, se nós não guardarmos o nosso território, se nós não guardarmos a nossa vida, as nossas lamparinas, as nossas candeias nunca estarão acesas. Não é fácil, irmãos. Não é fácil para mim, não é fácil para você. A nossa vida natural é muito difícil. As estratégias do inimigo vêm de todos os lados. Vem de cima, vem de baixo, vem de dentro, vem de fora. Vem das pessoas que estão perto de você, vem de quem está longe. Mas o certo é que Satanás não desiste. E uma coisa eu falo para vocês, que vai nos ajudar. Você pode estar passando a luta que você estiver passando. Você pode estar enfrentando o problema que for, mas se você tiver consciência dessa palavra, você vai gemer, você vai angustiar, você vai chorar, você vai se entristecer, você muitas vezes vai desanimar, mas essa verdade em você, ela vai te guardar até o final, porque é uma palavra de Deus. Todos nós, irmãos, todos, eu, você, muitas vezes nos angustiamos nas lutas, nas tribulações, muitas vezes nos angustiamos em muitas situações, mas nós temos que ter certeza, o nosso Senhor é o nosso bom pastor, e Ele só nos guia aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Só é possível Ele preparar para nós uma mesa na presença dos nossos adversários, se Ele usar a vara e se Ele usar o cajado. Com a vara Ele nos disciplina, com o cajado Ele nos conduz. E também, irmãos, não é porque o problema está nos outros, é porque o problema é nós, está em nós, nosso eu que não converte, nossa carne que não converte. E quando você consegue ver isso, irmãos, só pelo Espírito de Deus que você pode ver isso, você vai dar graças a Deus, com muita dificuldade, às vezes até sem conseguir abrir a boca, você vai dizer: Senhor, obrigado, por todas as lutas que eu passo, porque eu sei que de alguma forma, o teu filho está sendo formado na minha vida. De alguma forma o Senhor está me guardando de mim mesmo, da minha carnalidade, do meu ego. Agora olha aqui, irmãos, candeias acesas. Deixe-me colocar um texto para vocês aqui, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esse texto aqui também vai jogar luz sobre essa frase. Por isso eu aconselho vocês a colocarem esses textos juntos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, está assim: e temos como mais segura a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos. Irmãos, eu gostaria de gastar tempo com essa frase, irmãos, aqui. Que frase é esta? E temos como mais segura a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos. Como nós precisamos de palavras proféticas, irmãos, palavras que nos advertem, palavras que nos avisem que nós estamos no caminho errado, palavras que possam nos admoestar dos nossos erros. Como nós necessitamos dos atalaias nesse tempo, aqueles que se coloquem na torre e possam enxergar de longe e dizer para nós assim: cuidado, cuidado. E diz assim: como há uma luz que ilumina, a palavra luz aqui, como uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da manhã nasça dos vossos corações. Então observe bem, candeias acesas. O que quer dizer isso, irmãos?
Como que nós podemos ter uma candeia acesa? Nós só podemos ter uma candeia acesa se nós estivermos guardados na palavra, se nós estivermos cingidos. Se no nosso entorno nós formos guardados pela verdade. Porque quando nós somos guardados pela verdade, e aqui ele usa uma frase, palavra profética. Deixe-me dizer alguma coisa. Deixe-me, irmãos, não florear, mas trazer à tona, dentro do nosso contexto, estes dois textos. Veja que significado tem esses textos. O que realmente o Espírito Santo está nos falando agora? Ele está nos falando algo muito especial. Que a única forma, irmãos, de nós mantermos a nossa candeia acesa, é se essa palavra profética nos penetrar. É se essa palavra profética nos perfurar. É se essa palavra profética nos ganhar. Porque do contrário, sabe o que a gente vai fazer, irmãos? A gente vai acomodar. A gente vai procurar viver nossos sonhos. A gente vai dar asas ao nosso coração, ao nosso ego. E quando o Senhor chegar, estaremos como aquelas virgens nércias. Que tristeza, irmãos. Eu falo para vocês, pode ser que muitos não acreditem nisso, pode ser a grande utopia, pode ser uma tolice, pode ser que esse livro para muitos está totalmente desatualizado, esse livro não tem o menor sentido, mas ele ainda continua sendo para mim e para muitos, e os céus trovejam sobre isso. Este livro é a palavra escrita de Deus, e este livro fala que o nosso Senhor vai voltar, porque suas profecias se cumpriram até aqui. Suas profecias se cumpriram até aqui e continuarão a se cumprir. E Deus nos chama a atenção, irmãos, para nós, com algo que não esteja nesse livro. Tudo que Deus procura nos chamar a atenção está nesse livro. Ah, mas ele é uma versão assim, é uma versão daquele outro jeito, eu não confio nessa versão. Esquece isso. Esquece essa coisa de versão, uma versão melhor do que a outra. Deixe que o Espírito Santo tome as palavras vivas e fale ao teu coração. Não importa tanto o que você lê, importa o quanto do que você lê, o Espírito fala com você, é se o Espírito está falando. Porque podemos ler e não ganhar nada, mas se o Espírito fala, ganhamos tudo. Agora veja bem, irmãos, e temos como mais segura a palavra profética. É desta palavra que nós temos que estar cingidos, porque se nós estivermos cingidos, de fazeis bem em estar atentos, porque se tem uma coisa que vai nos manter atentos, é a palavra profética. Aí diz, como uma luz, está atento como uma luz, como uma candeia que ilumina. Veja a relação gloriosa que tem este versículo com aquele que nós estamos vendo. Versículo 35 de Lucas 12, cingindo-vos, candeia acesa, palavra profética, candeia acesa. Lindo isso, irmãos, porque um dia, e diz ainda, em um lugar escuro, porque um dia, a estrela da manhã vai nascer, vai se revelar, vai se manifestar para nós. Você sabe que a estrela da manhã é uma referência a uma estrela que aparece em Israel. Alguns chamam a estrela d'alva. E muitos, para poder ver essa estrela, eles acordavam mais cedo, ficavam vigiando, ficavam na última vigília, acordados, para poder ver a estrela. Pedro estava fazendo referência a isto. Então vamos, irmãos, nos manter em vigilância, não vamos dormir. Muitos estão amando sua alma, muitos estão amando seus desejos, suas emoções, seus afetos, mais do que o Senhor, e todos que fazem isso não é digno do Senhor. Vamos continuar. Essa frase aqui, eu gostaria de colocar mais ênfase nela. Estais atentos. Alguma vez, o Espírito Santo
Ele procurou falar a mim e a você sobre a importância da sua palavra. Você pode meditar. Talvez você consiga recordar muitas vezes quando o Espírito Santo tentou mostrar para você a importância da palavra dele. Olha o que diz: e temos como mais segura a palavra profética, fazei bem em atendê-la. Talvez está assim na sua versão, não é isso? Atendê-la. Essa palavra atendê-la, na minha versão estáis atentos, ela vem de um vocábulo do texto original, prosecho. Essa palavra tem 5 significados, 4 significados, aliás. O primeiro significado dessa palavra é trazer para perto. Muito importante isso. Nós precisamos, irmãos, manter bem perto de nós a palavra profética. Segundo sentido que nós podemos extrair do significado de prosecho aqui é mudar a mente. Qual a importância da palavra profética? É porque só essa palavra pode mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de querer as coisas. Podemos estar fazendo planos nos quais o Senhor não está, e quando fazemos planos que não consistem naquilo que o Senhor deseja para nós, estamos fora da sua vontade. E se nós estivermos fora da sua vontade, não importa quão bom você julgue ser, não importa quão santo você imagine ser, ou você tenha alcançado tal padrão, seu padrão não serve, o meu padrão não serve. O único padrão no qual Deus vai nos julgar não é o nosso, é o do seu Filho. Nós seremos julgados no padrão do Filho de Deus e não no nosso. Então muitas vezes as pessoas olham muito para elas e se veem num padrão muito elevado. E te falo uma coisa: se você pensa assim, você está errado. O ponto mais importante do tribunal de Cristo é se nós estamos ou não estamos na vontade de Deus. Não queira fazer as coisas fora da vontade de Deus. Não queira andar fora da vontade de Deus. Não queira alimentar os seus desejos. Nós estamos vivendo a hora final. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo a hora final. Não sabemos se será 1 ano, se serão 2 anos, 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos. O certo é que se for 15 anos, está muito à porta, está muito próximo. Talvez não dê tempo de muitos de nós aqui acender as suas candeias. Talvez muitos pensem assim: 20 anos, vai dar tempo de eu me tornar um super crente. Você está enganado. Não brinque com o tempo. Não brinque com o tempo. Porque cada minuto perdido será um minuto perdido na eternidade de Deus. Cada minuto perdido será uma negligência à vontade de Deus. Com a mesma luz que o Senhor está nos dando hoje, para nós vivermos a vida cristã, é nessa mesma medida de luz que Ele vai nos julgar lá no tribunal de Cristo. A terceira frase que você pode extrair dessa palavra é: dê atenção a si mesmo. Por que nós precisamos, irmãos, estar atentos às palavras? Porque nós precisamos, não é olhar a nós, olhar o nosso coração, fazer um autoexame, é deixar que a própria palavra faça um exame na nossa vida. Porque está em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é cortante, ela é penetrante, ela aprofunda até a divisão da alma e do espírito, e só ela pode revelar todas as proposições do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Então nós precisamos olhar para nós na luz da palavra de Deus, não é com outro propósito a não ser corrigido por ela, ser transformado por ela. Somente isso, irmãos, corrigidos, transformados por esta palavra. Por isso que nós temos que olhar a nós mesmos na luz dessa palavra, se estamos ou se não estamos na vontade do Senhor. E por último, a palavra prosecho significa também dedique-se à palavra. Irmãos, eu fiquei por algum tempo me perguntando por que Pedro colocou essa palavra aqui, porque ela é muito significativa.
Um homem tão simples como Pedro, como ele buscou uma palavra tão rica, somente alguém inspirado pelo Espírito de Deus. E essa é uma grande prova, que não foi pela habilidade intelectual desses homens que este livro chegou a nós, mas pela habilidade gloriosa do Espírito de Deus, é que este livro chegou a nós. Uma palavrinha, para você ver tanta riqueza que tem nela. Fazeis bem em atendê-la. Vamos avançar. Voltando aqui para Lucas, veja o versículo 40. Lucas 12, 40. Então vocês veem o 36. E vós sede semelhante a homens que aguardam o seu Senhor quando regressar. Versículo 36, na parte final. Abram a porta. Irmãos, tanta coisa para a gente ver aqui, não é verdade? Abrir a porta. A igreja de Laodiceia estava com a porta fechada. Por que ela estava com a porta fechada? Por causa do seu orgulho. Por que ela estava com a porta fechada? Ela estava cheia de si, estava entulhada de mundanismo. Então não tinha como o Senhor entrar e ceiar com ela. Embora a casa seja dele, a igreja é dele. Imagina, irmãos, mesmo para aqueles que não o quer, ele continua batendo na porta e chamando: filho meu, dá-me a tua vida. Deixa eu entrar aí dentro. Eu vou te fazer eternamente feliz. O diabo só veio para te matar, para te roubar, para te destruir. Eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Deixa eu entrar. Deixa eu te encher de vida. Deixa eu te encher da minha eternidade. Deixa eu te encher do meu gozo. Deixa eu colocar você junto comigo no meu trono, para você reinar comigo. Deixe-me. Porque o inimigo só quer te destruir eternamente. Ele quer te levar para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Filho meu, eu estou batendo na porta do teu coração, me ouve. Esse é o nosso Senhor que nos fala todos os dias, irmãos. Todos os dias. Olha o que diz, que esse servo vigilante aqui, ele vai ficar atento, ele vai ficar aguardando, ele vai ficar regressando. E quando o seu Senhor voltar, não vai nem precisar abrir a porta. Ele nem bater na porta, ele já vai abrir a porta. Sabe por que ele vai abrir a porta? O seu Senhor não vai precisar bater na porta, porque ele já o está aguardando. Quando o Senhor chegar na porta, ele já está abrindo a porta para o seu Senhor. Imagine, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus voltar, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos o tempo. Quando ele chegar, ele vai encontrar uma igreja com a sua face virada para ele. Não uma igreja perdida nesse mundo, enganada nesse mundo. Uma igreja que não se aprontou, uma noiva que não se preparou. Não, mas uma noiva que vai estar adequadamente preparada. Agora, por favor, olha o versículo 40. Vós, pois, também estáis, olha a palavra aqui, irmãos. A palavra percebido, sabe qual é o significado dessa palavra? Palavra, preparados. A minha versão, Reina Valéria, já se encontra essa palavra traduzida. Olha o que diz aqui. Vós, pois, também estáis preparados. Na versão de vocês, a grande maioria está assim, apercebidos. Preparados. Estáis preparados. Irmãos, nós não vamos nos preparar no dia da vinda do Senhor. No dia da vinda dEle, nós já deveremos estar preparados. A pergunta dessa noite é: se o nosso Senhor vier hoje, você está preparado? Se for hoje o dia, você está preparado? Porque se você não tiver, será uma perda eterna. Você não vai perder o seu final de semana. Você não vai perder essa semana. Você vai perder toda a eternidade. Você passará toda a eternidade sem ver a face dele. Você perderá toda a eternidade. Você nunca vai poder estar com aqueles que venceram, com aqueles que vigiaram, com aqueles que foram fiéis. Que tristeza, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. Você dizer: meu Deus, eu vivi a vida toda do meu jeito, vivi para mim mesmo, vivi como eu quis, do jeito que eu criei. Eu não avancei, permaneci daquele jeito que eu criei. Uma fé que não cresceu, uma vida cristã que não amadureceu.
perdi todas as oportunidades, tudo que Deus investiu, tudo que Ele me falou, eu nunca dei ouvido, nunca me importei, porque mente, vontade, emoção, eu preferi engordar-me das minhas emoções, dos meus desejos, dos meus sentimentos, dei muita evasão para os meus sentimentos, dei muita evasão para os meus desejos. E o que aconteceu comigo? Perdi o único tesouro que é nesse mundo, Cristo Jesus. Deveríamos lamentar, irmãos, essa palavra preparados, coloque aí na sua Bíblia, não é porque apercebidos, talvez não traduza para você o real sentimento que há dentro dessa palavra, preparados, só poderá estar preparados aqueles que estão vigiando, somente, irmãos, achos, vigiando. Deixe-me voltar um pouquinho aqui, nós não vamos poder falar da outra palavra, fidelidade, mas deixe-me então aproveitar e olhar com vocês o versículo 37, felizes aqueles servos, aos quais seu Senhor, quando vier, ache-os vigiando. Irmãos, olhe bem, como que o Senhor espera nos encontrar naquele dia? Qual será a grande característica destes eleitos, destes salvos, destes remidos, desses que vão morar com o Senhor, desta igreja gloriosa? É que ela estará vigiando. Vigiando. Não é uma igreja perdida no tempo e no espaço, mas uma igreja atenta. Deixe-me colocar alguns textos aqui. Vamos olhar desde Mateus capítulo 24. Vamos começar aqui de Mateus. Essa palavra é rica, é uma palavra extraordinária. Ela está aqui no contexto da figueira, desde o versículo 32. Então, o versículo 32 até o 41 forma o contexto para você entender o significado dessa palavra. Está assim o versículo 42, vigiai, só esta palavra, vigiai, depois a gente vê o restante, vigiai, o que significa, irmãos, que você vai precisar do versículo 32 até o 41, para entender o peso que esta palavra tem aqui. Significa, irmãos, tudo que está do versículo 32 até o 41 é o conteúdo para explicar, para abrir, para nos fazer entender esta palavra vigiai. Começa com a figueira é uma figura tipológica de Israel. Se aprendei, pois, a parábola da figueira, quando veio os seus ramos florescer, sem delongas, irmãos. Esse texto aponta para o repatriamento dos judeus que começou no dia 14 de maio de 1948. Desde o ano 70, isso está na história. O general Tito invadiu Jerusalém, os judeus perderam a sua terra, ficaram dispersos pelo mundo afora. Do ano 70 até o ano de 1948, até aí os judeus estavam fora da sua terra, perderam a sua terra. Os árabes tomaram conta de Jerusalém. Por isso que está aquela briga até hoje. Aquela parte do templo ali, uma das mais importantes, está entregue aos árabes. Onde era o templo, aquele templo de Salomão, hoje é uma mesquita muçulmana. Os judeus perderam isso. É um grande conflito. Mas a Bíblia diz, olhai para a figueira, quando vejo os seus ramos florescer. Então, irmãos, desde o ano de 1948, essa profecia começou a se cumprir. Nós somos uma geração após essa data. Nós somos a geração que está vivendo agora, irmãos. Nós, eu e você, podemos olhar para esse versículo 32, podemos olhar para os jornais e dizer, aqui está uma profecia que se cumpriu. Então o nosso Senhor vai voltar mesmo? Ele não brincou quando ele disse isso, olhai para a figueira. Quantos textos nós temos aqui, irmãos, que aponta a figueira como Israel? Nosso coração tem que saltar de alegria, porque o nosso Senhor falou essa profecia e ela já se cumpriu. Sabe o que ele diz? Quando você olhar, você vê tudo isso, vigiai. Então a pergunta que vem agora, irmãos, quantos já leram essa passagem e começou a preparar suas vestes? Porque se você sabe disso, e você está sabendo agora, e talvez muitos já sabiam disso há muito tempo, então especialmente para esses, será que nós, quando lemos, ouvimos, vimos
a explicação desse texto, começamos a manter a nossa vigilância, porque senão, capítulo 25 está a explicação das virgens nécias. As virgens nécias é o sinal desses que não vigiam, que não guardam. Quando você não vigia, quando você não guarda, a primeira coisa que você perde é este óleo do Espírito Santo, este óleo, este azeite que é uma figura do Espírito Santo. Quando você não está dando devida atenção, estrita atenção à palavra de Deus, é um grande sinal que você está se esvaziando do Espírito Santo. Cada lugar que essa palavra corre, irmãos, ela tem um peso muito grande. Olha o capítulo 25 e o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Está vendo aqui? Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Me perdoe, volte comigo no versículo 42, só para a gente terminar de ler. Mateus 24, 42. Coloque esses dois textos juntos, por favor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Ele está falando disso, irmão, ele está falando da vinda dele, está falando daquilo que acontece em 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, ele está falando disso. Agora olhe bem, irmãos, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Para quem que ele está falando isso, irmãos? Qual é o contexto? O contexto desse versículo 13 começa aqui no versículo 1 do capítulo 25. Qual é o assunto aqui, irmãos? Apostasia. Apostasia. Essas virgens nécias falam para nós de apostasia. Se você voltar aqui um pouquinho, irmãos, olhe bem, versículo 40 e 41 do capítulo 24. Então, 2 estarão no campo, um será tomado enquanto o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada enquanto a outra será deixada. São 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Porque o que significa, irmãos, o que será levado, o que será deixado? Significa justamente o fato real daquilo que o Senhor está nos falando. Muitos cristãos perderão o tempo do Senhor. Muitos cristãos serão condenados, ficarão aqui nessa terra e sofrerão junto com este mundo. Estarão perdidos como baratas tontas neste mundo. Estarão em profunda angústia e desespero, tentando ler a Bíblia, tentando se encher do Espírito Santo, tentando buscar a Deus, tentando ser fiel. Mas o tempo passou, a porta fechou. Deus só vai guardar aqueles que entraram para dentro. O Senhor só vai guardar aqueles que estão guardados nele. O Senhor só vai guardar no juízo das nações aqueles que verdadeiramente for a sua igreja com I maiúsculo. Aqueles que forem fiéis, aqueles que foram vigilantes, esses serão guardados. E muitos irmãos se cercarão a nós. Muitos irmãos se aproximarão, muitos irmãos virão, mas sabe o que vai acontecer? Não terão a mesma proteção, os mesmos cuidados que você terá. Sabe por quê? Porque eles não foram vigilantes, eles não foram fiéis. Saibam disso, irmãos, porque está nessa palavra, ninguém pode mudar isto. Você não foi chamado para viver na sombra de ninguém, você foi chamado para viver na sombra do Altíssimo. Então não queira se esconder atrás do seu cônjuge, não queira se esconder atrás dos seus pais, não queiram. Se você quiser, corra hoje, vá para o esconderijo do Altíssimo e habite no Senhor e deixe o Senhor habitar você. É hora, irmãos, de nós amadurecer, é hora de nós crescer, é hora de nós nos encher do Senhor, é hora de deixar que o Senhor comece entre nós promover um grande avivamento. Nós não precisamos ter medo, irmãos, desse avivamento. Nós temos que ansiar, nós temos que anelar, nós temos que desejar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar para que o Senhor avive a sua igreja. Não é para nós sermos modelos para ninguém, é para estarmos preparados. É para que esse caráter de um povo vigilante, de um povo fiel, seja visto como características visíveis desse avivamento. Não é de uma igreja boa, não é de reuniões boas, não é de palavras boas, mas de um povo vigilante, de um povo onde o Senhor encontrou neles o seu prazer. Então vamos
terminar aqui, irmãos. Só vou ler esse texto, aqui em 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estais firmes da fé, portai-vos varonilmente e sede fortes. Que palavra linda Paulo nos dá aqui sobre vigiar. Vigiar é estar firme. Vigiar é nos portar varonilmente. Vigiar é ser forte. Somente aqueles que vigiam têm uma fé firme. Somente aqueles que vigiam podem se portar varonilmente. Somente aqueles que vigiam são fortes. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos ao Senhor que, da Tua infinita misericórdia, venha nos abençoar, Senhor. Senhor, nos abençoe, nos ajude. Revela-te a nós mais, Senhor, porque nós temos necessidade de Ti. Nós temos carências profundas do Senhor. Cuida de nós, Senhor. Não nos deixe desviar. Oh, Senhor, não deixe que nós venhamos perder o Teu Espírito. Não permita que nós sejamos condenados com este mundo por causa da negligência. Torna-nos vigilantes, apercebidos. Senhor, desperta em nós esse caráter. Vence essa carne dura, esse coração duro, Senhor. Essa mente entulhada, vence, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Quebranta o nosso coração, quebranta a nossa serviço, Senhor. Prostra-nos a teus pés, Senhor, rendidos, para que nós sejamos um povo quebrantado, um povo humilhado pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós estamos te clamando para esta hora, para esse tempo final, onde temos visto tanta corrupção, tanta iniquidade, tanta violência, tantos desastres, tantas coisas acontecendo, Senhor, apontando para esse tempo final. Nós queremos estar seguros em Ti, mas nós não queremos, não é a Tua segurança, nós queremos é a Tua vida. Nós não queremos, não é a Tua proteção, Senhor, nós queremos a intimidade com o Senhor. Senhor, nós não queremos as Tuas bênçãos, nós queremos é o Senhor mesmo. Nós não queremos o Teu reino, Senhor, nós queremos esse rei. Nós não queremos nenhuma coroa, nós não queremos nenhum galardão, nós queremos é contemplar Tua face eternamente, Senhor. Nenhuma dessas coisas deve ser para nós melhor do que o Senhor, porque qualquer coisa que nós tivermos um dia na eternidade, nós queremos colocar aos Teus pés, Senhor, porque Tu és digno de todas as coisas, de receber a honra, a glória eternamente. Então nós Te pedimos, Senhor, ajuda-nos nesta noite. Fala o nosso coração através desta palavra, nos quebranta, nos mói, mas faz em nós a Tua obra, Senhor. É o que nós Te clamamos, no poderoso nome daquele que foi crucificado, daquele que foi sepultado, daquele que ressuscitou, daquele que está no Teu trono, no nome do Teu Filho Jesus. Nós Te clamamos aqui neste lugar, nesta noite. Continue falando ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.